Olá, gente, tudo bem? Então, eu, Ana Paula Seu, do Projeto do Chá das Síndicas, estou muito, mas muito feliz, porque esse ano nós vamos fazer 4 anos do projeto. E com essa ideia de comemorar esse aniversário, nada melhor do que fazer o nosso aniversário comemorando junto com as empresas que acreditaram nesse projeto desde o início. Porque mesmo que o Chá das Síndicas seja na parte do WhatsApp, somente de síndicas, a gente abraça todos os gestores e gestoras condominiais. E é com muito prazer que esse podcast vai ser com a Zac Rio, administradora aqui de Jacarepaguá, e com a nossa Renata e o seu sócio e esposo, José. Gente, muito obrigado por aceitarem o nosso convite para ser os nossos patrocinadores e também para poder estar aqui no podcast do Chá das Síndicas. Oi, Ana, é um prazer estar aqui, colaborar com o Chá das Síndicas. É um projeto incrível e que está dando frutos, né? A gente sabe que a cada dia, o aniversário do ano passado foi de um jeito, esse ano está sendo legal. Então, assim, eu estou muito orgulhosa de fazer parte dessa evolução, né? Poder estar presente nessa evolução de ano a ano. Então, vamos falar um pouquinho da Zac Rio. Nós somos uma administradora que estamos no mercado desde 2018. E como é que a Zac surgiu? Eu e ele e o José estamos no mercado condominial há 25 anos. Eu fui síndica num determinado momento da minha vida de 17 prédios ao mesmo tempo, 17 condomínios. Eles eram administrados por 17 administradoras diferentes. E o que eu percebia ao longo desse período que eu fui síndica desses condomínios? Eu percebi algumas necessidades, algumas coisas que as administradoras grandes faziam, que todas fazem, as maiores sempre fazem, porque é um padrão de processo. Não estou criticando, é um padrão deles. Mas eu sentia que isso atrapalhava a gestão do condomínio. Uma delas eu tenho uma obra urgente, eu chamo um profissional, que ele vai ser pago via RPA ou via nota fiscal, ele resolve o meu problema urgente, eu mando a nota ou mando o RPA para a administradora e ela me pede um prazo de 72 horas para pagar. Ele quer receber na hora, ele me atendeu com urgência, ele me atendeu a pronto. Como é que eu vou dizer para ele que eu só posso pagar daqui a 72 horas? Isso era o primeiro passo. Segunda coisa, a cada mês eu recebi um balancete com mais despesas adicionais. Despesa de vale transporte, para a pessoa fazer a recarga do vale transporte, para eu emitir um e-mail, era cobrado, enfim. Então, meu balancete eu sempre tinha uma surpresa. E não era uma surpresa positiva, era uma surpresa negativa. Então, isso era outra coisa que me deixava chateada. Uma outra coisa, você nunca conseguia falar diretamente com o dono da empresa. Porque você falar com o atendente é uma coisa, falar com o gerente é outra. Eu já fui gerente de 2 administradoras grandes, e eu sei que quem bate o martelo não é a gerente. Quem bate o martelo é o dono da empresa. A gente procura sempre falar com o nosso cliente diretamente, né? Porque muitas vezes a pessoa tem a necessidade de conversar com a pessoa que realmente que vai decidir e vai resolver o problema dela, entendeu? Porque tem muitas vezes hoje a gente não usa esse sistema de robotizado, de central por robotização, não. A gente tem o telefone, o WhatsApp, todo mundo tem o nosso telefone, tem o nosso WhatsApp. Certo, são os síndicos e alguns prestadores que prestam serviços mais frequentes têm o nosso contato. Mas todo mundo que entra em contato com a Zac vai ter contato com um dos nossos atendentes lá. Tereza, a Cláudia, a Maria. E lá, dependendo da situação, elas têm autonomias para resolver bastante coisa. Mas quando é uma coisa mais complexa, uma coisa que dependa não só depende de uma assinatura, uma coisa, aí elas passam para mim, mas já direto o comunicado da pessoa. Entendeu? Então já passo eu conversar diretamente com ela. Nós já sabemos entendeu? o problema. Já foi exposto o problema. Porque, na verdade, o síndico é resolvedor do problema. E a administradora, ela está ali, não está ali para criar mais um problema para o síndico e nem para o condomínio. Ela está ali para resolver o problema que o síndico tem. O síndico resolve um problema e ele precisa de um apoio. Se a administradora te traz um outro problema, ela não adianta. A administradora acaba sendo um complemento. Um complemento. Na verdade, a gente acaba trabalhando até como síndico, porque tem muitas coisas que são demandadas para a gente
e a gente tem que responder para eles até como o que fazer? síndico. O que eu faço? O que eu faço? Porque hoje a gente percebe que as pessoas querem ser ouvidas, Ana. E assim, o mundo, ele tá com pressa. O mundo hoje, eu não sei se foi pós-pandemia, não sei, mas o mundo está com pressa. As pessoas têm pressa. Então, não tem tempo de ouvir ninguém. Não tem tempo, não tem paciência, não tem saco. E é isso. Então, nós procuramos ouvir as pessoas, nós procuramos entender o cerne do problema. E uma prática que a gente vem fazendo a cada dia é sempre se colocar no lugar do outro. Porque o lugar do outro é o lugar mais difícil de se estar. Então, eu procuro sempre... mas ela tá agressiva. Por que ela tá agressiva? Tem um motivo. Então, assim, tem sempre um motivo. Ela pode ter razão? Pode. Mas se ela está agressiva, tem algum motivo por trás. E você conversando com a pessoa, ela vai se acalmando, e você consegue perceber o real motivo daquela agressividade. Às vezes não é nem com você. As administradoras, elas têm que entender o seguinte. Lá em 2016, né? Quando eu me tornei síndica do meu condomínio, o que eu queria da administradora? O que a maioria dos gestores e gestoras condominiais querem de uma administradora? Eles querem o suporte administrativo. E hoje eu vejo muitas administradoras tomando posturas estranhas. Por exemplo, pagamentos de contas de outros condomínios indo para o balancete de condomínios que não tem nada a ver. Acontece muito. E aí o comprovante vai. Quando você reclama e aquele pagamento é indevido, demora-se um tempo muito grande. E a gente sabe muito bem que quando o síndico ou a síndica está fazendo a gestão de um condomínio, ele tem ali no calcanhar dele os conselheiros. E dos conselheiros, ele ainda tem aquela equipe que queria ser síndico no lugar dele, que tá lá no que pé. também tá ali no pé dele. É oposição. A oposição. E aí, aquela turma ali do contra vai pegando qualquer vírgula para derrubar, às vezes, um trabalho que está caminhando bem e por um erro da administradora, porque assim, não existe uma pessoa, uma empresa que não vai errar, mas o tempo de resposta tem que ser um pouquinho mais rápido. E aí, na hora que o José falou sobre o automatizar, Disque 1, Disque 2, Disque 3, eu não consigo trabalhar com isso. Por que eu não consigo? Eu preciso de uma pessoa que vai ouvir a minha história uma vez só. Porque senão eu vou contar para o robô, todas as pessoas. O robô vai me passar para um setor que eu tenho que contar de novo. E aí, quando o robô vê que ele não tem autonomia para responder, para resolver, ele vai passar para uma atendente e eu vou ter que repetir pela terceira vez. Eu tenho um case, nesse episódio que você falou, nós entramos num condomínio como síndicos, condomínio de 217 unidades. E olhando o balancete dos meses anteriores, não foi de muito tempo não, só dos meses anteriores, eles não cobraram o boleto da terceirizada, que era altíssimo, R$17 mil, do nosso balancete. Não cobraram da terceirizada de portaria, não cobraram da terceirizada de limpeza. Um era 17 mil e o outro era 9. Ou seja, não são boletos baratos. Com certeza, esses boletos foram pagos e tirados de um outro condomínio. Eu percebi que estava faltando aquela cobrança e fui questionar. Porque a empresa não reclamou, ou seja, a empresa foi paga. Mas algum condomínio sofreu. Tirou esses quase 25 mil da conta deles. Ana, para você ter uma ideia, os 17 mil eles cobraram da gente. Os 8 eles não cobraram porque eles não souberam de que balancete foi retirado. Meu Deus. Ou seja, o condomínio que teve que a gente não sabe qual é, teve um prejuízo de 8 mil e não se sabe quem foi. Quanto mais condomínio que tem um volume muito grande, de despesas, entendeu? Ou seja, aquilo vai e foi. Por isso, né, Renata e José, que eu sou a favor da auditoria preventiva. Sim. Nós somos seres humanos, por mais que a gente traga tecnologia e a tecnologia confira, eu acho que precisa ter um olhar técnico em cima daquele balancete. Eu vejo administradoras que fazem propaganda pela grossura do documento que envia para o condomínio. Só que, se você manda uma pasta dessa grossura física para o condomínio, os conselheiros não vão ver todas. Não.
E é E muito aí, difícil. no primeiro erro, eles já vão condenar todo aquele balancete. Ou renunciar. Também. Então, o que acontece? Eu acho que a auditoria preventiva é uma realidade necessária nos dias de hoje, independente da conta ser própria ou da conta ser pool. E aquela história, Ana, se você não tem nada a perder, a auditoria só vai te fazer bem. Sim. Eu sou síndica de um condomínio há 6 anos, Minha Casa Minha Vida. Fui reeleita agora pelo 6º ano. A minha conselheira, ela é contadora da Petrobras. E quando ela aprova as minhas contas, Ana, eu tô tranquila. Eu vou para a assembleia, levo biscoito, levo bala para as crianças, porque ela tem olhos de águia. Então, quando ela aprova, Ana... É um olhar técnico, né, Renata? Para mim é muito mais fácil. As pessoas têm que entender que quando o gestor ou a gestora tem uma administradora, você quer delegar para eles as responsabilidades administrativas, que nem todos precisamos ter aquela expertise toda. E aí eu vejo umas administradoras também que não sabem organizar a parte de recursos humanos. Eu vejo muitos porteiros, muitos colaboradores recebendo muita hora extra, recebendo salário fora do que diz o conselho deles, não recebe os aumentos, faz uma confusão. Aí, para dar um cala-boca neles, colocam eles como porteiro-chefe, sendo que o camarada nunca fez um curso, não tem perfil nenhum para ser porteiro-chefe. E aí a pessoa fica se sentindo e prejudicando toda uma equipe, porque a administradora não faz essa parte de recursos humanos para poder ajudar o síndico. Uma orientação, né? Uma orientação. Eu fico vendo o síndico que, quando tem uma cobertura de férias, ao invés de chamar uma terceirizada para fazer a cobertura de férias, chama o primo do porteiro. Não sabe nem se ele tem experiência, não conhece o perfil. Isso quando não chama o porteiro que na escala Isso. 12 por Adapta 36 o adapta uma pessoa, entendeu? O adaptar é pior, né? Porque óbvio, tome ele de hora extra, óbvio, isso lá no final, quando Isso você não pode, é necessitar. Quando você necessitar mandar esse colaborador embora, olha o custo que isso vai ter para o condomínio. Com certeza. Então, voltando, uma das coisas foram essa, de pagar o prestador de serviços 72 horas depois. Ele ficava indignado quando eu chamava ele para fazer um novo serviço, ele não queria. Claro. O balancete vinha cada mês com valor. Me cobravam 13ª taxa. Por quê? Por quê? Não é CLT, né? Eu não pago o 13º salário de ninguém na administradora. É um contrato de prestação de serviços. Outra, em algumas administradoras, de 15 em 15 dias mudava o gestor, mudava o gerente. Ou seja, aquele gerente lá na frente que sabia toda a história do meu condomínio, mudou para um que não sabe nada, não sabe nem quem eu sou. Aí eu Já aconteceu pior. Tudo. Renata, já aconteceu pior. Você sabe que hoje o mercado de administradora cobra para ir na assembleia, certo? Manda gente que não sabe de nada. Manda pessoas que não sabem nem a pauta do edital. Que não sabe nem que o condomínio é conta própria, se é conta pool, se tem empregado, se não tem. Só tá ali só pelo dinheiro daquela reunião. Tá ali para receber, um advogado que tá ali para receber e pronto, acabou. Entendeu? Aí ficam 2 pessoas sendo pagas por aquela diária. Isso, que não é barata. Que não é barata e que não, só tá ali fisicamente para acompanhar uma assembleia que, às vezes, tem um assunto muito importante para ser decidido. É uma garantidora se vai entrar ou se não vai. É um processo trabalhista se vai pagar, se não vai. Se vai trocar portaria por portaria remota. Então, assim, existem assuntos sensíveis que eu acho que a administradora tem que ter um relacionamento. Isso. E uma outra coisa que virou moda... eu sou consultor da administradora tal. Isso nos eventos que a gente vai, né, Renata? Aí eu pergunto assim, quantas vezes você foi no condomínio? Não, eu nunca fui. Eu falo com ela pelo telefone. Sabe por quê, Ana? Hoje a gente tem o chamado síndico estrela. É aquele que se vende muito bem na internet, porque hoje você só é visto quem aparece. O cara monta uma boa equipe de marketing, ele consegue e ele se mostra, ele é o síndico estrela. Todo dia ele posta 3, 4 tarefas que ele fez, e aquele síndico estrela, e ele tem um consultor. Eu tenho 3 pessoas que fizeram GPU que não são síndicas, são só consultoras. E ela ganha meio salário mínimo para ser consultora. Então, assim, na verdade, fora que eu acho esse um mercado muito prostituído. Se você é consultora de um síndico, para que ele é síndico?
Se ele precisa de um consultor, ele não já tem administradora que tem um advogado, né? Se ele precisa de um consultor... Mas é porque, muitas das vezes, as pessoas não têm confiança por essas coisas que acontecem nas redes sociais, né, Renata? Você vê administradoras com conta PUC que quebram, porque as pessoas pegaram esse dinheiro e investiram em coisas que existe o risco de perda, Sim. mas quando você faz o investimento com o seu dinheiro, ok. Mas quando você faz investimento com o dinheiro de terceiros, você não pode investir muito dinheiro numa coisa que você sabe que tem risco de perda. Na verdade, não pode investir em nada, né? Na verdade, Sim. não pode investir em nada. Não pode investir Mas em nada. aí o que acontece? Infelizmente, falar é aquilo que eu falo sempre lá no grupo, né, Renata? Você tá lá, você me ouve sempre. A teoria, ela é completamente correta. A lei é certíssima, mas na prática é completamente diferente. As pessoas não estão se respeitando. Para você ter noção, eu fui notificada pelo CRA. Quando eu liguei para lá, a atendente virou para mim e falou assim, não, quem é administradora do condomínio é você. A administradora que vocês contratam é só para gerar boleto. Isso veio de uma pessoa que trabalha no CRA. Então, assim, eu acho isso muito triste. Eu acho isso muito triste. Porque a falta de informação está em todos os lados. A falta de fiscalização está em todos os lados. E o que a gente tem que fazer, que é o que eu procuro dentro do projeto do Chá das Síndicas? Buscar o diferencial. Não me importa, não precisa ser uma administradora grande, não precisa ser uma administradora pequena, não precisa ter uma administradora média. Mas eu acho que ter esse relacionamento próprio com quem tem decisão já é um diferencial. Eu não vou falar com uma pessoa que vai falar para o dono da administradora tal. Eu vou falar diretamente com a Renata, eu vou falar diretamente com o José. Nós vamos resolver o problema em definitivo. A resposta tem que ser imediata. Você não pode me mandar esperar 72 horas para poder resolver o meu problema. Já houve casos de administradoras que eu estava ajudando uma síndica moradora e ela precisava pegar o dinheiro do fundo do caixa para colocar no investimento que foi aprovado em assembleia. Cadê esse dinheiro? A briga foi feia. Cadê esse dinheiro? E era só 200 mil. É assim, é o que a gente fala. Hoje, mudar de administradora deveria ser apenas uma portabilidade. Nós estávamos falando isso quando estávamos vindo para cá. Deveria ser uma portabilidade, como nós fazemos. Eu perdi um condomínio que é normal no mercado para uma terceira administradora, fazemos a portabilidade para outra e acabou. Passamos os documentos, passamos as informações, passamos os tokens, os balanços, o saldo e acabou. No prazo X. Outro diferencial da ZAC, nós não prendemos o cliente na empresa. O cliente precisa ficar porque ele está satisfeito, porque ele está gostando do trabalho. O cliente preso, ele fica, tipo assim, eu não posso sair. Aquela multa, não tem a multa. E ele perde o prazo de notificar pela saída, ele não está... Renovações automáticas. Exato. Sabe qual é o problema que o mercado está tendo, Renata? Você vai renovar o contrato automaticamente se você perder aquele prazo. A outra é a pessoa não passar as documentações. Isso me trouxe um problema muito sério. Um condomínio, né, lá em Niterói, me chamou para poder ajudar uma síndica. E essa síndica nunca foi síndica, primeira vez. E lá na convenção deles diz que só pode ser morador. O que eu acho também que é uma maldade para os dias de hoje. Na verdade, de encontro ao Código Civil. Sim, mas uma coisa era antigamente. Sim. Eu acho que tem que ir diretamente como Código Civil. Qualquer pessoa pode ser. Porque aí você tem a oportunidade de colocar uma pessoa externa que tem um pouquinho mais de experiência, ainda mais sabendo que o condomínio tem alguns problemas que precisam resolvido a pulso. E aí, a primeira coisa que eu percebi, que hoje nós ainda temos um número muito grande de condomínios que tem contabilidade e advogado. E aí, isso para mim é muito problemático. Por quê? Aonde que está a fiscalização do CRA? Eles me notificam porque eu tenho um CNAE no CNPJ. Mas eles não fiscalizam um mercado que já existe há muito tempo, onde imobiliária administra condomínio, onde contador administra condomínio, onde advogado administra condomínio.
Ah, Ana Paula, mas você é contra eles? Não. Só que eu acredito que é cada um no seu quadrado. O advogado é para dar assessoria jurídica, é para comparecer na assembleia, para auxiliar o síndico, para auxiliar a administradora, qual é a postura, para ajudar também o condômino a entender se ele está certo, se ele está errado, se ele pode cobrar, qual o limite dele. Ah, Ana Paula, e o contador? O contador ele pode fazer auditoria preventiva e a de tempo, né? Claro, tendo curso de auditor para aquele condomínio para conferir se a administradora e se todo mundo tá ok. Ponto. E a imobiliária, gente, imobiliária não faz administração. Não. Eles começaram a administrar imóveis dentro do condomínio. Quando eles foram vendo as falhas, eles foram fazendo amizade e agora eles administram também. Mas a fiscalização não vai até lá para saber se ele faz administração, mas quer perseguir os síndicos que foram obrigados pela sociedade a fazer um KNAI para poder ter a empresa de síndico. Então, assim, eu fico muito triste com isso. Eu acho que isso, para mim, é uma coisa que me deixa triste. Porque, assim, como eu troquei de celular, eu não tenho provas. Porque se eu tivesse provas, eu acho que eu iria um pouquinho mais à frente para mostrar para eles que até as pessoas que trabalham dentro do CRA não entendem o que uma administradora faz. Sim. Isso é muito triste. Porque como que a gente tem um conselho que não entende o que realmente um administrador tem que fazer? Mas, Ana, eu acho que a maior dor do nosso país é a ignorância. Ignorar o conhecimento, né? Ignorar o conhecimento. E não ter vontade de buscar um conhecimento. O ignorante, ele é feliz. Ele é feliz. Ele tá lá, ele sai do trabalho dele, segue a regra dele. Ele ignora o problema, ele ignora o conhecimento. Eles são felizes. Se você não conhece o teu direito, se você ignora, você não tem como brigar. Exatamente. Você não tem como discutir. Exatamente. Você não tem argumento. Então, assim, nós compramos ano passado, né? Uma sede. A nova sede foi ano passado. Compramos uma sede, uma nova sala. Compramos ano passado, fizemos uma obra. Então, nós estamos com 2 salas. Uma na freguesia, na Estrada dos Três Rios, como é só um depósito. E outra na Nelson Cardoso, 309. Essa é própria. Essa é que as pessoas... eu vou estar lá sempre, todos os dias. E lá tem a estrutura de auditório, de um coffee break, de sala de reunião. E é uma graça, é uma gracinha. E uma recepção coletiva também que ajuda muito. Porque as salas são pequenas. Hoje o conceito é esse, as salas são pequenas. Mas a recepção é muito grande, com televisão, com snack. Então, você consegue fazer com que a pessoa te espere e você consegue filtrar o atendimento. Até se você está convidada a ir lá para conhecer. Claro, não só eu, como todas as síndicas estão convidadas a tomar um chá das síndicas lá na ZAC, Rio. Então, gente, assim, a ZAC, ela foi fruto de uma carência que eu senti por muitos anos, de não ter contato com uma pessoa decisora, de ter surpresas negativas nos balancetes, de ter cobranças, assim, absurdas. Nós só cobramos a taxa de administração e ponto. Caro ou barato, não importa, mas é só aquilo. Exato. Não tem aquelas surpresas, né? Porque senão... Não tem nada, é só aquilo. Não, sabe o que eu acho mais estranho? A pessoa faz uma previsão orçamentária. É isso. Eu bato muito nessa tecla porque eu acho que a previsão orçamentária, bem feita, ela te derruba ou ela te dá ascensão. Mas é o segredo da boa gestão. Para mim, dá ascensão. É o segredo da boa gestão, tá ali porque o que acontece? Na previsão orçamentária. Você faz uma previsão orçamentária porque a administradora falou que ia cobrar X. Quando chega no final do mês dá Y, 2Y, 2Z. E o pior, esses Y, os X e Z, que são os agregados, eles não, como eles surgiram depois, foram demandas que surgiram depois, eles não estão bem definidos. Olha, vai cobrar por isso. Não, vamos cobrar. Se o governo lançar outras atribuições, será cobrado um percentual de tanto. Ou seja, tudo que o governo lançar como coisa novidade... Qualquer resolução, qualquer piscofins, qualquer coisa, eles têm direito de cobrar porque está naqueles diversos. Naquela parte que engloba tudo. Engloba até um piscar de olhos. Até um e-mail. Até um e-mail. Outro dia a gente foi cobrada. Porque emissão de declaração de quitação.
Me cobraram R$ 37 para dizerem que eu estava adimplente. R$ 37. Meu Deus. Para eu dizer, para a administradora dizer que eu estava em dia. Quero fazer uma pergunta de milhões para você, José. Por que contratar a ZAC Rio? Fala pra gente aí. Vamos lá, a ZAC Rio, acho que o maior diferencial, a maior proposta nossa está nisso aí. É ter o contato direto com quem resolve, certo? Esse é um ponto principal. Outra coisa que você estava comentando, uma assembleia. Uma assembleia, a gente procura sempre, quando eu não vou, quando ela não vai, a gente tem mais 2 profissionais que sempre vão conhecer o condomínio. Ou se, tipo assim, a gente dá um feedback para eles do condomínio, eles vão saber exatamente que estão lá e tem poder de decisão, entendeu? Ninguém vai chegar lá, não, eu vou. Não, eles vão chegar lá, eles vão dar o parecer deles e vão decidir como se eu estivesse decidindo. Então isso é uma coisa que eu acho muito importante. E também escutar as pessoas, entendeu? Porque a gente vê muitos condomínios que acabam vindo para a gente, as demandas de reclamação sempre são as mesmas, entendeu? É falta de atendimento humanizado, cobrança indevida, cobranças que não estavam previstas no contrato, mas depois diz que estava, e esse tipo de coisa. E vai. As pessoas ficam muitas vezes angustiadas e muitas vezes não sabem como é que é essa mudança, entendeu? Muitas vezes as pessoas me conhecem, sabem que eu trabalho com isso, mas não sabem como fazer essa mudança. Esse que é o grande problema. O que deveria ser só uma portabilidade, como é da TIM, da Como Vivo. é de telefonia, como é de banco, como é de salário. Hoje você chegou e falou assim, não gosto do Itaú, vou pro Bradesco, não gosto do Bradesco, vou pro Santander, e acabou. Mas aí o que acontece? Exatamente em cima dessa fala, Renata e José, eu vou dizer para vocês o seguinte. Sem dar nome aos bois, claro, evidente, não há necessidade, as pessoas que vão assistir, que já passaram por esse momento, vão lembrar que passaram, mas a maioria das administradoras que tem conta pool, elas fazem aquele jeitinho de emprestar o dinheiro sem o condomínio pedir, sem o condomínio solicitar, para pagar algumas contas e concessionárias. Felicidade administradora é negativo. Isso. Negativo. É felicidade administradora. Isso aí. Só que o papel deles também é ajudar com a cobrança, porque o boleto é um instrumento de comunicação. Eu mesmo tenho o meu exemplo. Eu já fiquei 2 meses alternados, sem pagar cota condominial, e aí o administrador, o síndico, me chamou para perguntar o que estava acontecendo. Eu falei, não, você deve estar enganado. Quando eu viajo, eu pago o mês atual e o outro mês, porque eu sei que eu vou estar longe. Nosso boleto. Já estou fazendo programado. E aí, o que acontece? Exatamente. Isso que a ZAC Rio faz, a maioria não faz, que é se comunicar com o condômino através do boleto, dizer, senhora Ana Paula, o mês tal, não consta no sistema, a senhora tem como nos mandar o comprovante? Eu iria procurar o comprovante e iria ver que eu tinha esquecido. Nós investimos em tecnologia e o boleto que vai para você todo mês vem com o balancete do mês anterior fechado, já no corpo do boleto, e na coluna da direita vem as cotas que estão em aberto. E um alerta em vermelho. Se você está em dia, parabéns, você está em dia. Se você está em vermelho, se você tem ali... Então, não tem como dizer que eu não sabia. Que não lembra, que esqueceu. Eu não sabia. Porque está ali. Só se você for cego. E assim, o lema da ZAC é confiança e transparência. Eu acho que a gente precisa confiar na empresa que está ali com você. Isso com a transparência. Você sendo mais transparente. A gente preza muito pela transparência. A gente preza muito por estar ali de mãos dadas com o condomínio. Não só com o síndico, porque o síndico muda. Mas estar de mãos dadas, abraçado com o condomínio, nas dores, nos problemas. Tanto é que a gente tem festa de final de ano, nós somos chamados. Por quê? Porque eles confiam na gente. Porque nosso trabalho, ele não é só para o síndico. Porque hoje você é síndico, amanhã é ele. O nosso trabalho é para o condomínio. Isso é uma coisa muito importante, Renata. As pessoas não podem esquecer que a administradora é um prestador de serviço. Exato. Para o CNPJ do condomínio. Não e não para o CPF do síndico. E aí, muitas das vezes, as pessoas confundem. Mas tem uma coisa que aconteceu também muito grave, que chamou a minha atenção, que foi uma administradora que teve o seu contrato cancelado, né, pelo síndico. E aí,
a administradora aproveitou todos os dados e aí, com esses dados que a administradora tem, ela mandou um comunicado para todos os condôminos e acessou os dados sensíveis para poder fazer uma assembleia. Então, assim, a gente tá vivendo um momento onde Delicado. a administradora, a terceirizada e várias outras empresas que prestam serviço para o condomínio, para o coletivo, acaba fazendo o quê? Querendo mandar no condomínio. Isso está muito complicado no mercado. Eu tenho ido a algumas concorrências em relação à gestão condominial e aí eles pedem tudo quanto é tipo de documentação da empresa de síndico. E essa cobrança dessa documentação, ela é feita tão escura, tão por debaixo dos panos, que você não sabe se aquela outra empresa de síndico profissional, aquela outra administradora, aquela outra terceirizada apresentou as mesmas documentações. Muitas vezes acontece se você está ali só pro forma. Você está ali, Só já sabe para ser mais um. Só para ser mais um. Então começam a exigir de você coisas que você não vai ter nunca. Entendeu? Tipo, aconteceu uma vez, a gente estava fazendo uma concorrência, aí eles falaram, eu estou precisando de um seguro de 1 milhão. Não, de 3 milhões. 3 milhões. Como é que eu vou ter seguro de 3 milhões? Se o condomínio tem seguro, os responsáveis civil do condomínio? Se o condomínio nem arrecada 3 milhões. Se o condomínio arrecada 200 mil no máximo. Aí como é que você vai fazer um seguro com um valor maior do que a receita do condomínio? Mas aí são aquelas exigências para você botar você para fora. Para você não estar enquadrado e não participar. Infelizmente, não vai ser eu, não vai ser a Zac Rio, não vai ser a Renata, não vai ser o José, que vamos mudar o mercado de uma hora para outra. Mas eu acho que esse momento aqui do podcast, ele é muito importante porque a gente apresenta empresas sérias que falam a verdade. Porque, às vezes, o síndico está tão coagido. Ele está tão coagido porque você imagina, se eu sou uma administradora e chego para a Renata e falo assim, olha, se você não renovar o contrato comigo, eu vou fazer uma assembleia e vou dizer que você ia ficar com a conta sem pagar e quem pagou fomos nós, administradores. Não, então como se eles tivessem a obrigação de pagar sem ter dinheiro no caixa. Não tem obrigação. Se não tem dinheiro no caixa, você tem que falar, síndico, vamos chamar uma assembleia para explicar a situação do condomínio? Isso que eu ia falar. O que acontece? As administradoras torcem para o condomínio ficar no devedor. No vermelho. Para virar refém da administradora. Então, tipo assim, a maioria dos problemas da mudança, muitas vezes o síndico quer até mudar. Mas o saldo devedor vai aumentando cada dia. Muitas vezes a gente cobra o saldo devedor. Muitas vezes, dependendo do valor, eu vou cobrir o saldo devedor. Entendeu? Porque é uma relação de confiança, Ana. Se o condomínio está lá numa administradora super insatisfeito e ele deve 15 mil, eu vou lá, cubro os 15 mil e ele vem para nossa administradora. E vamos fazer uma previsão orçamentária, um rateio do saldo devedor e vamos equalizar isso. Muitas vezes acontece isso, porque o saldo devedor na administradora que ele está insatisfeito vai virar, de 15 vai virar 30, 40, muito 50, muito rápido. Muito rápido. Uma vez a gente... Juros abusivos que ninguém acompanha. Eu administrava um condomínio, eu era síndica de um condomínio que ele era de uma administradora X, conta pool. Todo mês ele ficava com saldo devedor, todo mês. Eu mudei ele para Zac. Aprovei em assembleia para ele ser administrado pela minha empresa. Eu era síndica, eu falei, olha, preciso. E mudei para conta própria. Ana, 2 meses depois que eu mudei para conta própria, ele nunca mais ficou devedor. Nunca mais. É o que eu falo, né? A gente não está aqui para falar de A, de B e de C. A gente está para falar a verdade. Existem pessoas que estão passando por essa situação. Eu, como CEO do Chá das Síndicas, a Renata sabe, o meu telefone também é público, as pessoas vêm no meu privado para conversar comigo. Às vezes eles falam assim, por exemplo, Ana Paula, eu não quero falar e divulgar esse meu problema lá no grupo, porque a Renata é minha vizinha de condomínio, e aí vai saber que eu tô com essa deficiência, quando vir a própria assembleia, ela vai tomar o condomínio de mim e eu preciso desse condomínio como receita para mim. Ok. Mas qual é o maior problema? O maior problema é que eu não consigo me libertar.
às vezes de uma administradora, às vezes de uma terceirizada, porque as pessoas parece que têm prazer que você fique devendo elas para você ficar amarrada. O condomínio não tem uma assessoria jurídica para ler os contratos também. É muito complicado. Às vezes é um investimento, gente, que vale a pena. Para mim, quando eu era gerente de contas, para mim, a parte mais difícil era falar para o condomínio que ele estava negativo e eu não tinha como pagar a conta dele. Era muito difícil. É o que acontece. Muito difícil. Porque ele entrava num saldo devedor tão grande, que era, às vezes, maior que a arrecadação, e a diretoria já não aprovava mais pagamento de conta. Como é que eu vou falar isso para ele? Que eu não vou pagar água, que eu não vou pagar os empregados. Como se fala isso? É uma previsão orçamentária totalmente Furada. O que acontece? Errada. Eu, com a minha experiência de auditoria, Ele é contador. eu sou economista, eu sou Que contador, legal. eu tenho uma certa experiência em relação à análise de balanço, essas coisas. Então, o que eu costumo fazer? Todo final de mês, dia 30, os balanços são fechados, os balanceiros são fechados. E todos eles passam na minha mão para eu poder conferir alguns documentos, e a minha maior preocupação é sempre conferir o saldo final. Quando eu começo a perceber que esses saldos finais estão diminuindo, eu vou entrar na pasta, não, porque estourou uma tubulação lá, eles gastaram um dinheiro a mais, então aqui justificou o porquê do diminuição de receita e saldo. Mas quando eu vejo que não tem nada errado, que esse saldo está diminuindo, porque uma inadimplência aumentou, então esse saldo, aí o que acontece? Eu ligo logo o botão de amarelo. Espero 2, 3 meses. A gente manda uma mensagem para o síndico. 2, 3 meses, a gente faz aquela avaliação. No terceiro mês, a gente já manda mensagem para o síndico. Olha só, está acontecendo isso. Mais 2, 3 meses, vocês não vão aguentar mais pagar a conta. Não quer fazer uma nova previsão orçamentária? Não quer convocar uma assembleia? Porque hoje o síndico, ele para ficar bem na fita, ele não aumenta o condomínio. Entendeu? Dane-se que você manda. Você está falando a palavra-chave. Eu já cansei de mandar a previsão orçamentária, aumento de 15%, 20%, aí me vem com 5%. Não vai dar. Claro que não vai dar. Não vai dar. E as pessoas têm que entender o seguinte. Eu vou contar aqui bem rapidinho, bem resumidamente, porque eu acho assim, Renata. Falar o que está certo e falar o que está errado, todo mundo fala. Todo mundo vem no podcast, vem no YouTube, vem no Instagram, vem aonde for e fala. Só que alguém dá o exemplo como é que fez? Então agora eu vou abrir um espaço para poder dar um exemplo de como que eu faço as assembleias aprovarem o aumento, independente de qual seja o aumento, se a previsão orçamentária estiver correta. Eu era síndica, moradora, sem experiência nenhuma, trabalhei no petróleo e gás, na construção civil. Eu tinha essa visão CNPJ, pessoa jurídica, que é diferente de condomínio. Uhum. Eram empresas de lucro, então eu tinha que vender, tinha porcentagem do lucro. É totalmente diferente. E aí, eu chegava para os condôminos na hora da assembleia e falava assim, então, a previsão orçamentária correta está aqui, que o aumento é X. Antes deles começarem a reclamar, fazer aquele burburinho todo na assembleia, eu falo assim, só que aqui tem uma outra previsão orçamentária do jeito que vocês querem. Do jeito que a construtora, quando entregou as chaves, falou que a cota condominial não ia passar de 250. Um exemplo, que sempre acontece. Sempre acontece, isso aí é... E aí, o que acontece? Se vocês quiserem enxugado para os 250, vocês têm que me dizer o que eu vou tirar da primeira. Cortar serviço, isso aí. Se você não fizer essa pressão, os condôminos não vão aprovar nunca. E a responsabilidade é sua. Como que você vai fazer uma coisa dessa e ficar com a conta negativa? Não pode. Você vai ficar sem pagar luz? Sem pagar água? Sem pagar uma outra coisa? Lá nós fazemos a previsão orçamentária bem detalhada, com percentuais, com margem de inadimplência sempre incluída na previsão. Se está negativo, com previsão de arrecadação para zerar o negativo. Nós fazemos um estudo. Mandamos para o condomínio, eu não quero a presença da administradora. Ok, isso é uma opção. Bota aqui, ó. 15% de reajuste. É a sugestão. É a sugestão. Não que eu vou obrigar. Aí eles se reúnem lá, não, só aprovou 4,5%. Aí eu falei assim, você sabe que esse 4,5% não vai dar, né? Porque eu faço um trabalho técnico, um trabalho correto, onde o necessário são 15%. Se você vem um aprovado 4,5%, alguma coisa vai deixar de ser paga. Muitas vezes trata a administradora como inimiga. A administradora quer aumentar 15%. Ela quer aumentar 15% porque ela quer ganhar. Não é isso.
A previsão orçamentária que não é feita corretamente, ela vai criando uma bola de neve que, se você não tirar alguns serviços, Diana, eles não você não vai entendem. conseguir suportar. Eles não entendem que, se você não incluir o seu percentual de inadimplência na previsão orçamentária, você precisa, não incluiu, você precisa dividir excluindo os inadimplentes. Vamos supor, você tem 200 apartamentos. Não incluir na previsão orçamentária os 10 que são inadimplentes. Beleza, não incluir. Na hora do rateio, você tem que dividir por 190. Porque você sabe que 10 não vão pagar. Ou não pagam em dia, Você tem que dividir por 190 e cobrar de 200. Sim. Mas, para eles entenderem isso, ele acha que eu estou ganhando, tô querendo ganhar. Gerar lucro. E não é isso. Mas posso falar uma coisa para você, Renata? E aí a gente vai pegar um gancho numa outra área que é muito importante a gente falar aqui no seu podcast. O mercado condominial virou a galinha dos ovos de ouro. Todo mundo é especialista, todo mundo é consultor, todo mundo dá mentoria. Só que as pessoas não têm prática nenhuma. E aí vem os cursos... Virar uma grande vitrine. Vem os cursos ensinando a fazer a previsão orçamentária. Eu não tenho nada contra o próprio síndico fazer a previsão orçamentária. Mas ele pode pegar a previsão orçamentária dele e fazer uma interseção junto com a previsão orçamentária da administradora que tem essa expertise e colocar na balança para poder ver como é que vai se adequar. Sim. Porque, assim, você não pode tirar ou não colocar a inadimplência. Lógico. Você já tem que contar com essa inadimplência. Fora o percentual das concessionárias. Todo mundo está reclamando. Concessionária de água, de luz. A inadimplência, ela se divide em 3 tipos. A inadimplência quanto mais, que é aquela que já está ajuizada, que não paga mesmo. A inadimplência que não paga no dia 10, mas paga no dia 30, até o dia 30, dentro do mês. E a inadimplência que paga no mês seguinte. Então, ela... Ou aquele que espera 3 meses para não ser executado. 4 momentos, entendeu? A quanto mais, a que paga dentro do mês, mas não paga dia 10, você não pode contar com ela no dia 10. A que paga no mês seguinte e a que paga 2 meses depois. Então, são 4 momentos de inadimplência. Ou seja, esses 4 momentos, elas precisam estar incluídas na sua previsão orçamentária. Até porque eu já fui num condomínio... Você vai falar o quê pra Light? Olha só, eu vou te pagar no dia 30, porque o meu morador disse que só tem dinheiro dia 30. Não é só isso. Eu fui num condomínio em Niterói, um síndico morador já há 12 anos, e ele chegou, falou sobre condomínio, aqueles problemas normais. Pra mim, tudo bem, aquilo ali é uma coisa, né, normal, todo condomínio tem. Quando chegou no final da nossa conversa, ele estava querendo sair, mas ele não conseguia desmamar do condomínio. Ele queria sair, ele queria que eu me candidatasse, mas ele queria ficar ali comigo só para acompanhar a obra. Aí eu falei assim, então, o senhor vai acompanhar a obra, mas o senhor me falou que é contador, o senhor não é engenheiro, como é que o senhor vai acompanhar a obra? Aí ele já ficou meio assim. Já não gostou. Isso aí. Aí depois, pior ainda, ele tem um dinheiro que ele recebeu de um passivo de um leilão, de uma unidade que tinha uma inadimplência de, sei lá, 10 anos, 5 anos, que eles estavam com dinheiro em conta, e ele estava usando aquele dinheiro para pagar as contas que venciam no 5º dia útil, porque o boleto dele era pro dia 10. E ele nunca tinha dinheiro para pagar a folha dos funcionários. Como fluxo de caixa nesse dinheiro. Ele usava como fluxo de caixa. Ao invés de mudar a data de vencimento das contas. Falei, tá errado. Falei, tá errado. Aí ele, não sei o que. Falei, moço. E não adianta, tem gente eu que não você vou entrar fala nessa furada. E parece que ela não escuta. Entra por aqui e sai por aqui. Você repete. E umas propostas indecorosas. Como é que eu vou entrar numa furada dessa? Não. Então, assim, a gente lá está sempre aberto a escutar. Nós escutamos muito, até problemas que não são nossos, porque eu acho que a gente precisa ser ouvido, né? E na maioria das vezes nós estamos crescendo, claro, não tanto como a gente gostaria, porque o mercado hoje também não tá está complicado e as pessoas têm medo da mudança, isso é fato, entendeu? Você mudar é muito difícil, você precisa ter uma certeza, precisa ter uma pessoa de muita garra, de muita confiança, uma pessoa muito... A pessoa tem que assumir, tomar coragem de mudar. Ela precisa ser autoconfiante, ela tem que ter confiança nela, no que ela está fazendo. Eu sou boa, eu sei o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo é certo. E acabou. Sim. Porque se não for assim, ela tem que ser uma pessoa forte. Se não for assim, qualquer coisa que vem externamente
ela vai abaixar a cabeça. Até porque, Renata, eles não sabem dar resposta. Por exemplo, se eu chego para um síndico que ele trocou e eu falo para ele, você trocou por quê? Ele não sabe responder. Ele não tem postura para responder o porquê que ele trocou. É onde cria a conversa de corredor. Você tem que ter aquela postura para dizer o porquê que você trocou. Você não pode simplesmente pegar, vou trocar, pronto e acabou. Não, você tem que ter uma postura para isso. No ano passado, nós conseguimos um condomínio que era administrado por uma empresa bem grande. E descobrimos que eles não pagavam INSS há 1 ano. Meu Deus. Não pagavam. Não pagava INSS, pagou férias errada, não deixou de pagar a luz, aí cortaram a luz. E aí, com dinheiro em caixa, com dinheiro em caixa, não era devedor, estava positivo. Aí o síndico rescindiu, teve gente questionando. E aí nós conseguimos receber um processo, o processo estava desde 2001, ele começou em 2001. Até o ano passado eles não tinham recebido ainda, já tinha sido leiloado, o dinheiro estava em caixa. De 2001, Ana, Falamos hoje com a Juliana, que é leiloeira. Nossa parceira. E aí, eu contei para a Juliana um case desse. A gente tem alguns condomínios que a pessoa já assumiu a unidade que comprou no leilão, e não pagou. Mas o condomínio não recebeu o dinheiro porque ninguém sabe onde que está o dinheiro. Mas por quê? Porque não tem uma pessoa especialista em leilão para poder acompanhar o processo e falar, tá na justiça, tá no cartório, tá no banco e você tem que fazer uma solicitação via jurídico, via processo para poder pegar o dinheiro. Então, assim, as pessoas acham que é fácil. Não é fácil. Você tem que ter você pegar uma pessoa que é totalmente leiga e jogar na cova dos leões, ela vai ser devorada. Você tem que colocar uma pessoa que tenha peito e não tenha vergonha de perguntar o porquê de cada coisa. Sim. Não, você está se mudando? Qual é o seu nome? Você comprou no leilão? Leilão de onde? De quem? Para poder eu passar essa informação para o jurídico procurar onde que está o dinheiro. Então, assim, eu fiz essa pergunta para ela exatamente porque eu trago aqui para o nosso podcast a vivência das pessoas dentro do nosso grupo, as dores que elas têm dentro e no meu privado. Exatamente porque o mercado está aí. As pessoas acham que tem que ter doutorado e mestrado. Não é isso, gente. Só que a pessoa tem que ter a postura de como se você estivesse contratando para sua própria casa. Você pega um pedreiro ali no meio da rua e leva para dentro da sua casa para fazer uma obra com a sua esposa e seu filho dentro de casa? Você não faz isso. Você pede referência, você pergunta se tem nota, você pergunta se tem CNPJ. Você faz todos uns trâmites para poder a pessoa fazer uma prestação de serviço para você. Então, por que você quer trocar de administrador ou trocar de qualquer empresa sem antes pesquisar, sem antes argumentar? Se eu sento com uma administradora, faço um monte de solicitação e ela não me responde, ela não serve para me atender, não serve para atender o meu condomínio. Isso. Mas a gente tem que dar a oportunidade, porque o síndico erra, porque a gente tem muitos relatos de síndico também que adoram dar o jeitinho e manda a administradora tapar com a peneira. Então apagar o incêndio Ou dele. então apagar o incêndio dele, depois a gente resolve. Semana passada, né? Ele me mandou, Renata, faz uma circular, todos vão ter que fazer a inspeção de gás. Os 26. Porque é responsabilidade minha, eu encontrei uma empresa mais barata, estão cobrando 350, eu achei por 250 e inclui no boleto de agosto e setembro e acabou. Meu Deus. Quando a mulher recebeu o boleto. Aí mandei a circular, botei no primeiro boleto. Agosto. Ninguém falou nada. Beleza. Aí, como eu estava atrás também de uma empresa que fizesse a inspeção, mandei uma mensagem para a empresa. Não, queria saber se eu tenho um condomínio de 200 apartamentos, se vocês cobram 250. Não. Nosso menor preço é 340 pagando no Pix. Aí eu falei, mas tem um condomínio X com 26 apartamentos que disse que vocês acertaram com ele a 250. Aí ele, não, impossível, Aí, semana passada, uma condômina, olha só, tá me cobrando aqui um negócio de gás? Eu já fiz. Já tenho vistoria. Já tenho vistoria. Já falei com o síndico. Nem ele acompanha. Aí ele me mandou aí eu falei, claro, aí eu tenho todo, eu não apago nada. Aí eu botei, Renata, você cobrou indevidamente. Eu falei, não fui eu que cobrei indevidamente. No dia tal, você pediu para fazer esta circular, você aprovou esta circular, você aprovou esta cobrança. Aí ele, fiz merda, né, Renata? Eu falei, fez.
Fez. Então, É assim, difícil, né? É muito difícil, depois porque você fica- a administradora fica numa situação complicada. parece que eu que criei essa situação, Você é gente. prestador de serviço para o condomínio, mas quem passa para você a demanda é o gestor. E quando o gestor ele não quer aprender, ele não quer ouvir o correto seu, ele faz esses erros, infelizmente. Eu até entendo a posição dele. Realmente é uma coisa de risco, é uma coisa de segurança, eu entendo. Mas faz uma enquete. Quem já fez, quem não fez, quem quer fazer, quem não quer. Entendeu? Faz uma enquete no WhatsApp, aquilo é tão simples. Então, assim, problemas que poderiam ser evitados. Sim. Entendeu? Aí Poderiam depois ser. sobra para nós, na administradora, explicar uma coisa que a gente não tem como explicar. Porque foi a decisão do síndico. Aí uma moradora chegou, não, mas eu já fiz a vistoria. Então, tudo bem, olha só, eu tenho uma posição do síndico. Você me espera que eu vou conversar com o síndico para ver o que ele vai me falar. Entendeu? Que a ordem que nós tivemos aqui foi de fazer a cobrança para todas as unidades. E aí, por fim, agora foi postergado para mais um Para ano. mais um ano. É Brasil, né? Nossa. Infelizmente é Brasil. As pessoas ficam naquele alvoroço porque você tem para o estado do Rio de Janeiro todo, tipo, 40 empresas. Como que 40 empresas vai cuidar de não Essa sei demanda quantos toda. milhões Não de unidades que tem o gás encanado ou tem o gás de E a botijão de Naturge não condomínio? credenciou mais empresas. Não credenciou porque as pessoas não têm a documentação, Pois é. as pessoas não contratam, porque não sei se você lembra, logo depois da pandemia, o prazo foi até março. Uhum. E a gente tinha uma empresa dentro do grupo e aí ela não tinha Ela não fazia. ela não tinha mais prazo na agenda, porque começou demanda é aquele tão grande, alvoroço e aí ela dava preferência para aquelas pessoas que já tinham agendado. E aí o pessoal quase que brigavam, era um xingamento, era uma confusão, agendava, desmarcava. E aí é muito complicado, porque o brasileiro tem mania de deixar por para último. cima da hora. Isso aí. Gente, E é assim, nosso papo foi maravilhoso. A gente falou de várias coisas relacionadas ao relacionamento entre o condômino, administradora, gestor e gestora, administradora. Mas assim, eu não quero que vocês finalizem esse vídeo sem prestar atenção numa informação muito importante. Eu, Ana Paula e a Renata da Zagari estamos convidando vocês para no próximo dia 30/10, na CADEG, se inscrever nesse link que vai ficar aqui embaixo. Não perca prazos. Os ingressos vão ser limitados e eu preciso que vocês se inscrevam rápido. Renata, José, muito obrigado. Nós que Muito agradecemos. obrigado pelo convite. Muito obrigado por ter aceito o convite, né? Eu sempre falo, eu não tenho preferência por administradora A, B ou C. Eu tenho preferência por administradoras que querem realmente fazer uma boa administração para ajudar os gestores e gestoras condominiais fazerem um condomínio bom para os condôminos. Tem que ser bom para eles. Bom para todo mundo. Então, muito obrigado pela Obrigado presença a de você. vocês. Quero que vocês façam a consideração final de vocês. Convide o pessoal que está nos assistindo para poder ir lá no nosso evento do Outubro Rosa, 4 anos do Projeto Chá das gente, Síndicas. o ano passado, eu tenho que olhar para lá. O ano passado, o evento foi maravilhoso. Só que esse ano, a promessa é que ele seja muito melhor. Então, quem ficar de fora, só ano que Vai vem. perder. Então, assim, você não vai se arrepender, vai ter muito conteúdo, vão ter muitas empresas para trocar experiência com vocês, para te dar, de repente, uma luz para aquele problema que você está guardado e não sabe o que fazer. Então, vai ter muito bate-papo, vai ter lanchinho, é fantástico. Nós vamos ajudar. Você tiver com algum problema de querer mudar de administradora, que não tem administradora, que hoje com a informática, com essa nossa briga fiscal, um condomínio pequeno vira uma empresa, então você quiser uma assessoria, nós fazemos uma assessoria, montamos um condomínio, instalamos o condomínio, entendeu? Que as pessoas podem achar que é caro, não é caro, a gente procura fazer um preço justo para cada realidade de cada condomínio. Então, lá no evento, a gente pode tirar mais dúvidas, conversar pessoalmente. E, assim, nós estamos juntos com o Chá das Síndicas, que, para mim, é um projeto que, nossa, não tenho nem o que falar. É um projeto que vem do coração, né? É verdade. Que vem do coração. Ai, gente, é muito gratificante, sabe? Essa parceria que eu tenho com alguns patrocinadores. Você sabe que eu me emociono porque
Às vezes o relacionamento vai muito além só de CNPJ, né? Nosso relacionamento já foi para CPF e as pessoas sabem muito bem que a Ana Paula que está à frente do Chá das Síndicas é a mesma Ana Paula do privado. Sim. E a Renata também.